Eu quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus e rogar a Deus que haja paz sobre a sua casa e que você esteja bem. Essa mensagem é alvo da nossa oração e o nosso pedido a Deus é que ela seja uma bênção para o seu coração e para a sua família. Você pode, inclusive, convidar pessoas da sua família para reunirem-se com você, para que juntos nós possamos, na presença de Deus, receber a sua palavra. Eu quero hoje começar com uma história. Essa história é a história de um piloto. O piloto ia fazer uma viagem no seu pequeno avião, um avião para 2 pessoas, entre 2 cidades. E ele convidou um amigo para ir com ele. O avião, então, alçou voo e no alto os dois conversavam alegremente e desfrutavam também da paisagem, quando então o piloto passou mal e teve um ataque cardíaco e morreu. O amigo não piloto não tinha a menor ideia do que fazer naquele momento. Ele sentiu que ia morrer. Ele não sabia pilotar o avião, não tinha nem ideia de como começar a controlar aquela máquina em pleno voo. Então, ele teve a ideia de pegar o microfone, pegar o rádio do avião e gritar por socorro. E ali ele começou a gritar e pedir que alguém o socorresse e explicar que não sabia pilotar o avião. Quando então, para seu conforto e alegria, uma voz soou do outro lado. Ele explicou a situação grave que ele estava vivendo, a outra voz o acalmou e disse que ele deveria seguir as instruções seguintes. Então, aquela outra voz que vinha de uma torre de comando passou a orientá-lo em como agir com cada botão, com cada controle. E o final dessa história é que esse não piloto conseguiu pousar a nave em segurança e ele não morreu. Eu contei essa história para você para que você observe que alguns passos foram importantes, alguns elementos são importantes nessa história que levaram esse não piloto, agora no controle desesperado da nave, a chegar em segurança, a salvar-se da queda e da morte. Vamos observar 3 coisas que aconteceram aqui. A primeira, esse não piloto teve a feliz ideia de pedir socorro. Foi o primeiro passo que ele deu para a salvação da sua vida. Ele pediu socorro. A segunda coisa que ele fez foi confiar na voz que lhe ensinava o que fazer. Aquela voz que guiou seus passos, guiou seus atos, era uma voz que poderia ser motivo de dúvida. Será que eu devo fazer isso mesmo? Não, ele confiou naquela voz. E aquela voz guiou esse não piloto em segurança até o solo. A terceira coisa que ele fez foi a obediência. Ele obedeceu a cada passo que deveria dar. Não discutiu, simplesmente obedeceu. E no final, deu tudo certo, o não piloto, amigo do piloto, salvou-se. Graças a Deus. Bom, eu quero ler uma passagem bíblica para você. Alguns versículos que eu separei aqui no livro de Marcos. O capítulo é o capítulo 5. E os versículos vão de 21 em diante. Se você tem sua Bíblia nas mãos, abra a sua Bíblia comigo e vamos fazer essa leitura. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus, então, diz a Bíblia, foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem, contudo, melhorar a sua saúde. Pelo contrário, ela só piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Logo, a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido com ela, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, e dizendo: sua filha já morreu. Sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Aqui, irmãos, eu não sei por que as pessoas choravam tão alto e nessa hora riram, mas riram dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Essas duas histórias que se entrelaçam são importantes porque elas também vão entrelaçar-se com a história do piloto. Jesus ele vinha de uma cidade chamada Gadara, onde enfrentou demônios que estavam possuindo o corpo de um homem que agora liberto, os demônios foram aos porcos, os porcos se lançaram e os gadarenos pediram que Jesus não entrasse na cidade. Então Jesus ele viajou para Cafarnaum, onde então encontrou Jairo, como lemos agora. Jairo tinha uma necessidade, pediu a Jesus que fosse à sua casa curar a sua filha. No meio do caminho, uma multidão junto, no meio da multidão surge uma mulher. Essa mulher tinha fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, ela tinha uma menstruação que há 12 anos estava presente e fazia com que sua saúde enfraquecesse a cada momento. Não havia solução para isso. Era uma mulher de posses, ela havia gastado bastante dos seus bens com médicos e tratamentos da época, mas isso não adiantou nada. E essa mulher só piorava, como diz as Escrituras. Essa mulher entrou no meio da multidão, mesmo sabendo que a lei proibia que fosse assim. Uma mulher que estivesse menstruada, ela não podia ter contato com outras pessoas, ela tinha que ficar até o final da sua menstruação em sua casa e ninguém poderia dormir na mesma cama, nem se sentar na mesma cama. Depois da sua menstruação, ela teria que passar por um processo de purificação, só então ela poderia ter contato com as pessoas. Essa mulher, ela venceu a multidão, ela entrou na multidão e ela tinha a convicção que se ela tocasse a orla dos vestidos de Jesus, ela seria curada. Jesus atendeu aquela mulher e também atendeu a Jairo. As duas pessoas foram atendidas por Jesus. Agora veja bem, quero dizer para você, eu não sei o que você está vivendo agora, não sei qual o tipo de necessidade que você tem, não sei se você está enfermo, não sei se você está perdendo a sua família, eu não sei se você perdeu o seu emprego ou está em vias de perder o seu emprego, eu não sei que tipo de dificuldades ou o tipo de problema que você está enfrentando agora. Mas uma coisa eu posso afirmar a você, Jesus é o socorro bem presente. E nessas três histórias nós temos uma ilustração e dois fatos que nos mostram exatamente isso. A primeira coisa que é necessário que você saiba para que você seja socorrido por Deus é que é necessário pedir socorro. Foi assim que o piloto fez.
Quando o piloto viu a sua situação, a primeira coisa que ele fez foi pegar o rádio e pedir socorro, até que a sua voz fosse ouvida pela torre de comando. Mas você também vai olhar para a Bíblia, no texto que eu li, e você vai ver que Jairo, o pai amoroso de uma menina de 12 anos, vai a Jesus e pede socorro. Senhor, minha filha está morrendo. Senhor, minha filha está perdendo a sua vida. E Jesus não ficou distante daquela necessidade. Ele se prontificou a atender a necessidade de Jairo. Quando olhamos a mulher dessa história, ela também pediu por socorro. Ela não tinha coragem de declarar sua situação na frente da multidão, mas ela colocou no seu coração que deveria se aproximar de Jesus e foi a Jesus. Arriscou sua vida, porque ela podia ser punida com apedrejamento até. Mas ela foi até Jesus. E tanto Jairo quanto a mulher foram atendidos. E eu pergunto a você, você tem enfrentado sozinho sua situação? Você já pensou em pedir socorro ao Deus Criador de todas as coisas? Você sabe quanto Deus o ama? Você sabe o quanto Deus quer cuidar de você? A figura bíblica do Senhor Jesus é de um pastor, e um pastor cuida das ovelhas. Por que você ainda não pediu socorro ao Senhor? Esse é o primeiro passo para que nós sejamos atendidos. Mas também nós vamos aprender com essas histórias que é preciso um segundo passo. Aquele piloto, depois de pedir socorro, ele confiou na voz que ouviu para que ele fosse salvo. Quando a voz da torre de comando foi ouvida dentro do avião, o piloto, desesperado porque via o momento da sua morte chegar, ele pôde confiar. Ele não colocou dúvidas de que aquela voz dizia a verdade e tinha solução para a sua situação. Ele confiou. Também Jairo confiou em Jesus. Ele foi a Jesus e disse, minha filha está morrendo. E disse, Jesus, vá comigo até a minha casa, o Senhor pode curá-la. Jairo confiou no poder de Jesus de curar a sua filha. Ele também estava em desespero. E ele entregou o seu problema nas mãos de Jesus. Ele foi a Jesus e depositou lá a sua ansiedade, a sua angústia, e pediu ao Senhor que lhe atendesse. A mulher da história, contada na Bíblia, também confiou em Jesus. Ela poderia atravessar aquela multidão, se decepcionar com Jesus e ficar em séria situação junto aos outros, que, seguindo a lei, poderiam conduzi-la até a morte. Mas ela confiou. Ela colocou toda a sua confiança naquele que era seguido pela multidão, que curava enfermos, que executava milagres, que fazia milagres em nome do Pai. E agora ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Observe que ela não fez uma aposta, ela seguiu a voz da fé, ela creu no que ouviu sobre Jesus, ela creu no poder de Jesus, ela creu nas promessas de Jesus e ela foi atendida. É preciso pedir socorro, não ficar sofrendo calado, não ficar sofrendo em silêncio, e é preciso confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Mas é necessário um terceiro passo, você lembra? Além do piloto pedir socorro, além do piloto confiar na voz que veio da torre de comando, ele precisou ser obediente a tudo que foi dito por aquele que orientava o não piloto acerca do controle da nave. Foi isso que salvou sua vida. Ele precisou ser obediente. Jairo também. Jairo, observe que Jesus dispôs aí na casa de Jairo, mas a multidão o apertava, havia uma questão envolvida a mulher, o tempo passou e a menina morreu. E quando as pessoas se aproximaram de Jairo, disseram, não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta. Definiram a situação. Era para tudo ter parado ali. Era para Jairo
educadamente agradecer a atenção de Jesus e aí sepultar sua filha. Mas Jesus lhe disse, não tenha medo, não duvide, creia. E Jairo confiou e obedeceu. Jairo não jogou a toalha, Jairo não desistiu. Ele foi obediente ao que Jesus disse e seguiu a Jesus com confiança. E o resultado disso é que ele viu a sua filha levantar-se da morte e levantar-se curada, porque confiou naquilo que Jesus disse. A mulher do texto também foi obediente. Jesus disse assim, quem me tocou? E aquela mulher não quis se manifestar no primeiro momento. Os discípulos disseram, não estamos entendendo isso, o Senhor está cercado de gente que encosta no Senhor o tempo inteiro. E o Senhor diz, quem me tocou? Mas Jesus não estava falando num toque físico, Jesus estava falando um toque pela fé. Jesus estava falando de alguma coisa mais profunda que a multidão não estava fazendo, mas o que a mulher fez. E a mulher, então, finalmente, em obediência à voz do Senhor, declarou-se e disse, fui eu. Eu toquei no Senhor. E mostrou a sua história, e contou a sua história. E aí, por causa disso, Jesus disse, olha, por causa disso, você pode ir em paz, a tua fé te salvou. Ela não só estava curada, ela recebeu do Senhor vida eterna. Como está a sua vida? Sua vida é como um avião que está desgovernado, que está sem piloto. Sua vida tem sido vivida de problema em problema, de angústia em angústia. Sua vida tem sido vivida de decepção em decepção. É assim que você tem conduzido o voo da sua vida? Pois você precisa de orientação. Você precisa da voz que vem da torre de comando. Você precisa de ouvir a voz de Deus. Você precisa pedir socorro ao Senhor. Você precisa confiar no Senhor e você precisa obedecer a sua voz. E dessa maneira ele será seu Senhor, não apenas uma figura da história da salvação, mas um Senhor que cuida de você. Nós não estamos falando aqui de religiosidade, nós estamos falando do socorro bem presente que está em Deus, através de Jesus Cristo. Isso está diante de você. O que você pretende fazer hoje? Você pretende dormir hoje com esse seu problema? Você pretende desfrutar todo tipo de tristeza, decepção e amargura causados pelo problema que você está vivendo? Ou você pretende dizer a Deus, Senhor, se eu tocar em suas vestes, serei curado? Ou eu creio que o Senhor pode fazer ressuscitar meus planos, minha esperança, minha fé, minha vida espiritual. O que você pretende fazer da sua vida hoje? Quero dizer para você que Jesus está vivo. Não estamos falando de alguém que morreu e permaneceu morto, mas estamos falando de alguém que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu e prometeu voltar e buscar aqueles que confiam e amam a sua vinda. E eu quero dizer que este mesmo Jesus que vive, ele quer cuidar da sua vida. Ele quer cuidar do seu amanhã. Ele quer curar a sua enfermidade. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer ser a sua torre de comando, para que de lá venha toda a orientação que você precise. E cabe a você tão somente obedecer a sua voz. Sabe de uma coisa? Isso está bem diante de você. Basta que você confesse a Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Basta que você creia como creu esta mulher, como creu Jairo, e todos eles não ficaram decepcionados, porque Jesus atendeu a cada uma das suas necessidades e não será diferente com você. Arrependa-se dos seus pecados. Os nossos pecados é que fazem com que a nossa vida caminhe desgovernada. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Creia que Ele é suficientemente amoroso e poderoso para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. E desfrute da paz que vem do trono de Deus, o trono de onde flui graça, de onde flui misericórdia. E isso está ao seu alcance. Basta que você creia, basta que você peça socorro.
e que você confie que você está falando com Deus verdadeiro e que você obedeça a sua voz. Isso vai mudar toda a sua história. Essa mensagem que eu estou lhe entregando é uma mensagem que não vem da minha igreja, vem da Bíblia Sagrada. Basta que você abra e leia em oração. Deus vai falar mais profundamente ao seu coração. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Vamos fazer uma coisa antes de encerrarmos? Vamos fazer uma breve oração. Se você quiser orar comigo agora, pedindo ao Senhor que socorra a sua vida e transforme a sua história, você pode fazer isso agora. Uma oração que não será longa, mas será intensa, será do fundo do nosso coração. Você pode fechar os seus olhos, se você desejar, aonde você está. E vamos orar juntos. Senhor, eu quero comparecer juntamente com esta pessoa que está diante de mim, diante do seu trono. E eu quero pedir que os pecados sejam perdoados. Eu quero pedir que a sua graça seja derramada. E eu quero pedir que o seu poder se manifeste e que essa vida, que a história dessa vida seja completamente transformada. Senhor, eu quero pedir que o Senhor estenda a sua mão e alcance essas pessoas, ou essa pessoa, aonde ela estiver. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.